Olá, aqui é a doutora Marina Bondi, eu sou médica cardiologista aqui em São Paulo e estou aqui para te trazer conteúdo de qualidade com informações sobre saúde. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o Ozempic, que é a semaglutida, uma medicação que está sendo extremamente utilizada na prática clínica. E por isso eu vim aqui para a gente bater esse papo sobre essa medicação. Se você quer saber como ela funciona, quais são os efeitos colaterais, quais são os benefícios dessa medicação para a sua saúde, esse é o vídeo certo para você. Mas antes de assistir todo ele até o final, eu preciso que você curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal e aperte o sininho das notificações, assim você vai ficar recebendo todos os próximos vídeos que eu produzi para você. Vamos lá? Primeira coisa, gente, que a gente precisa entender é que o Ozempic, que é a semaglutida, ela é um análogo de GLP-1. O GLP-1, ele existe naturalmente no nosso organismo e ele é produzido após uma alimentação. Quando você se alimenta, a gente produz esse GLP-1 que vai agir no nosso organismo dizendo, opa, acabou de se alimentar e dando todos as etapas seguintes para o funcionamento adequado do nosso corpo. Por exemplo, ele vai avisar ao pâncreas para produzir mais insulina e diminuir a produção do glucagon. E a insulina, ele é o hormônio que vai justamente agir fazendo com que a glicose que a gente acabou de se alimentar e foi para a nossa corrente sanguínea entre nas células do organismo, certo? Além disso, ele vai avisar o nosso cérebro que acabou de chegar a comida, então pode ficar mais tranquilo, não precisa ter fome. Ele age no controle da saciedade. E também avisa o nosso estômago para diminuir um pouco esse esvaziamento do estômago para poder digerir melhor os alimentos e fazer todas as etapas do processo digestivo de forma correta. Então ele é uma substância muito importante para o nosso organismo. O que acontece quando a gente toma a semaglutida, que é o Ozempic? Na verdade, é uma medicação que não é via oral, tem apresentação via oral também no Brasil, mas o Ozempic em si, ele é injetável e a pessoa faz a aplicação de forma subcutânea uma vez por semana. Quando você toma essa medicação, você garante que você tenha níveis mais elevados de GLP-1, porque ele é um análogo dessa substância, então vai aumentar o nível dessa substância, similar a essa substância no nosso organismo, e isso vai fazer com que você fique com uma maior produção de insulina, menor produção de glucagon. Vá ao nosso cérebro gerando mais saciedade e avisa ao estômago, diminuindo o esvaziamento gástrico. Tudo isso é importante, principalmente para controlar o diabetes. Então, ela inicialmente foi uma medicação liberada para tratamento de diabetes, porque ao aumentar a insulina, você consegue colocar mais glicose do sangue para dentro das células e aí você reduz os níveis de glicose no sangue, certo? Atualmente, por ele agir também no centro da saciedade do organismo, aumentando a sua saciedade, diminuindo o esvaziamento gástrico, os pacientes em uso do Ozempic reduzem peso. E isso é um benefício muito interessante para aqueles pacientes diabéticos que são obesos, porque a obesidade ou o sobrepeso está totalmente relacionado com o desenvolvimento do diabetes tipo 2, que é aquele que a pessoa descobre mais tardiamente, na vida adulta já, ou já mais idosos, correto? Então, é uma medicação bastante interessante para esse perfil de paciente. Mas todas as medicações também têm efeitos colaterais e a gente precisa avisar ao paciente até mesmo antes dele começar a tomar, porque alguns deles são bem frequentes, como por exemplo, gastrite. É bem comum um paciente que está em uso de Ozempic se queixar de uma dor em queimação no local do estômago.
Então, se o paciente se queixar disso, a gente às vezes vai precisar entrar com alguma outra medicação para poder controlar esse efeito colateral, como, por exemplo, o omeprazol, um pantoprazol ou um dexilante, certo? Mas, além disso, o paciente pode apresentar constipação, que fica com o intestino mais preso, ou às vezes evolui depois para uma diarreia, que acontece do intestino ficar mais solto. Isso é bastante comum, um pouquinho de dor abdominal pode acontecer e às vezes o paciente melhora e se adapta à medicação, tem no início e depois passa com o tempo. E às vezes não, às vezes o paciente realmente não consegue usar, porque esses efeitos colaterais podem atrapalhar bastante a qualidade de vida desse paciente. E aí, infelizmente, a gente vai precisar usar uma outra medicação, certo? Qual é o efeito colateral que a gente tem mais medo? E isso eu preciso avisar vocês. É a pancreatite aguda. A pancreatite aguda é uma inflamação do pâncreas, que é justamente o órgão produtor da insulina e do glucagon. Então, se você tem uma inflamação nesse pâncreas, você pode evoluir com uma dor abdominal importante que irradia para as costas. E se você está tendo esses sintomas, é muito importante você entrar em contato com o seu médico. Não deixa isso passar, porque é uma urgência e precisa muitas das vezes até internar no hospital e entrar com todo um tratamento específico para evitar uma progressão para uma pancreatite crônica e você não correr riscos para a sua saúde. Agora, quem usa a semaglutida, ela tem também benefícios e com certeza o coração é um órgão que é muito bem influenciado positivamente pelo uso da semaglutida. Por quê? Primeiro, porque ela controla o diabetes. A gente sabe que o diabetes é um importante fator de risco para doenças de coração, para o desenvolvimento de o quê? De aterosclerose. E ao desenvolver a aterosclerose, você pode evoluir para um infarto agudo do miocárdio. Se você quer saber mais sobre como acontece o desenvolvimento da aterosclerose e o infarto, tem vídeo aqui no canal para você sobre isso. Então dá uma olhadinha, porque é muito importante para a sua saúde também. Então, ao controlar o diabetes, isso é um benefício bem interessante para diminuir a aterosclerose. Além disso, o uso da semaglutida também contribui para controle melhor do perfil de colesterol e triglicéridos do organismo. A gente tem uma redução importante de triglicéridos com o uso do Ozempic. Também, então, tendo um benefício justamente para a redução também da aterosclerose. E também o uso do Ozempic atua reduzindo levemente a pressão arterial. Então, a gente está falando aqui de 3 principais fatores de risco que são importantes para a aterosclerose: o diabetes, o colesterol e a pressão. Então, se a gente tem um melhor controle, com certeza a gente vai estar reduzindo a aterosclerose e ele também diminui a inflamação associada a esse processo de aterosclerose. Então, os pacientes em uso de Ozempic, semaglutida, tem sim uma menor chance de progredir para um infarto agudo do miocárdio, mais para frente a longo prazo. Então, é uma medicação protetora para o seu sistema cardiovascular e por isso ela vem sendo muito utilizada na prática clínica, porque aquele paciente diabético, eu sei que ele é alto risco cardiovascular, eu vou preferir dar para essa pessoa uma medicação que, além de tratar o diabetes, diminuir o peso, também protege o coração. Por isso que ela é muito utilizada pelos cardiologistas nos dias de hoje, com o objetivo de proteger o coração. Tem várias formas de você aplicar o Ozempic. Como eu falei, o Ozempic é a semaglutida injetável. A gente vai progredindo a doses de 0,25 para meio e para 1 com o passar do tempo, a depender dos efeitos colaterais do paciente. Mas vai vir para o Brasil, em breve, uma nova medicação, essa especificamente liberada para tratamento de obesidade. Essa nova medicação, ela vem com uma concentração da semaglutida maior, de 2,4 miligramas. E por isso, a gente vai
conseguir atingir um melhor controle da obesidade com essa dose ainda maior. E vale lembrar que tem também a semaglutida de forma oral, já está disponível no Brasil para tratamento de diabetes. Os benefícios para a obesidade com ela a gente ainda não tem a resposta para dar para vocês na ciência se tem essa mesma ação, mas para controle de diabetes ela pode ser sim utilizada e é utilizada nos dias de hoje, já está disponível nas nossas farmácias. Ah, só existe essa, doutora? Não existe outras que eu posso usar? Tem outras sim, tá? A gente está falando aqui de uma delas, que é a semaglutida, mas, por exemplo, tem a liraglutida, que é o Victoza, que você tem aplicação que não é aí semanal, ela é diária e tem esse mesmo efeito, porque também é um análogo de GLP-1 e age da mesma forma que eu já expliquei para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembre de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e apertar os sininhos das notificações, porque eu estou aqui para ajudar a você a cuidar melhor da sua saúde. Qualquer dúvida, é só colocar aqui também, que eu vou te responder. Um grande beijo e até o próximo vídeo.